Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a continuação do nosso assunto da semana passada. Nós ainda estamos na matéria de física, certo? E o nosso assunto de hoje é movimento uniformemente variado e também nós vamos falar sobre aceleração. No entanto, eu quero primeiro dizer a vocês que para ficar mais prático nossos estudos, que você vá lá no livro didático, na página 142 e 143, que a nossa aula hoje vai estar se baseando nessas páginas. Vamos também fazer a atividade de acordo com a sequência dos pontos, como foi na aula passada. Então, vocês vão observar quais são os pontos que eu marquei aqui, que provavelmente nós vamos ter os pontos também lá nas questões das atividades. Na aula passada, quem lembra sobre o que nós falamos? Qual foi o nosso assunto? Na aula passada, certo? O nosso assunto foi a respeito de quê? De velocidade, o quê? Quem lembra? Velocidade média. Eu estava olhando as atividades de vocês, certo? Que vocês enviaram da semana passada. E alguns erraram o cálculo da velocidade média. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de rever alguns conceitos em relação a isso. Em primeiro lugar, o que é velocidade média, né? Velocidade média, que aqui vai ter Vm, ou também, tá, gente? Variação de velocidade, que é ΔV, se delta indica variação, que vai ser igual a variação de espaço, ΔS, toda vez que tiver esse símbolo delta, está indicando variação. E aqui sobre a variação de tempo, ΔT, ou só simplesmente sobre o tempo. Então, a velocidade média vai ser a variação de espaço sobre a variação de tempo, ou seja, o deslocamento do corpo dividido pelo tempo que esse corpo levou para se deslocar. Essa é a nossa velocidade média. Isso foi visto na aula passada, tá certo? E hoje nós vamos ver aqui, ó, esse conteúdo bem bacana aqui, ó, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniforme? Em primeiro lugar, o movimento uniforme é um movimento igual em todos os pontos. É um movimento onde não vai variar o tempo e nem vai variar a velocidade. A velocidade e o tempo vai ser igual. E o movimento variado? O movimento variado vai variar o quê? Vai variar a velocidade. Então, vamos ver aqui três exemplos, tá? Que o livro de vocês trazem aqui para a gente. Vamos aqui. Olha, aqui eu tenho um exemplo A, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo B e aqui eu tenho um exemplo C. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vou colocar uma caneta aqui que eu gosto sempre, que é uma cor de rosa, para ficar mais fácil da nossa visualização, né? Então, olha só, nós sabemos que a velocidade média, ela se dá por unidades como quilômetro por hora, metros por segundo, ou ainda nós podemos ter outras medidas para a velocidade média. Vamos trabalhar aqui com essas duas hoje, quilômetros por hora e metros por segundo, certo? Aqui, nos nossos exemplos A, B e C, nós estamos trabalhando com a velocidade média em unidades de metros por segundo. Então, não são deslocamentos tão grandes. Aqui tem a escala representando que tamanho o automóvel percorreu esse espaço, que é uma escala total de 5 metros, tá? Quando tem aqui escala, porque está dizendo que o automóvel ele percorreu ao todo 5 metros. Só que nós não vamos levar em consideração isso agora. Aqui nós temos um automóvel que ele está saindo do ponto de partida. Que ponto de partida é esse? Ele está saindo no tempo zero, tá certo?
No tempo zero, ele está saindo com uma velocidade média. Que velocidade média ele tem no tempo zero? 10, metros por segundo. Tá vendo aqui? E olha quanto tempo ele passou aqui, Depois de quê? De 1 segundo, ele continua com a mesma velocidade média, 10 metros por segundo. Ele percorreu mais um espaço, e depois de 2 segundos, 10 metros por segundo ainda é a velocidade dele. Percorreu outro espaço em 3 segundos. E, 10 metros por segundo ainda é a velocidade dele. Percorreu outro espaço, 4 segundos. A velocidade média dele, 10 metros por segundo. Percorreu aqui outro espaço, 5 segundos. A velocidade dele aqui, 10 metros por segundo. Então, o que foi que ele manteve constante? Ele manteve constante, a velocidade. Sempre em todos os pontos, ao ponto que o tempo passava, a velocidade continuava a mesma, ou seja, era 10 metros por segundo. E o tempo, como é que era a variação do tempo? O tempo, ele não variava. Aliás, ele variava de maneira igual, 1 segundo. De 0 para 1, a gente tem 1 segundo. De 1 segundo para 2 segundos, a gente tem 1 segundo de diferença. De 2 segundos para 3 segundos, 1 segundo de diferença. De 3 para 4 segundos, 1 segundo de diferença. De 4 para 5, 1 segundo de diferença. Então, ele teve o quê? O movimento foi uniforme. Foi uniforme na velocidade média, que foi constante até o final, e foi uniforme no tempo. Sempre que ele percorria o espaço, era de 1 em 1 segundo. Então, aí o movimento é uniforme. Não varia nada nesse movimento. Ele é muito difícil de acontecer, tá, gente? No dia a dia normal, a pessoa dirigindo, com vários aspectos aí interferindo, é difícil que a gente mantenha um movimento uniforme, como é o desse primeiro caso aqui, sem variar nem tempo, nem variação de velocidade. Vamos ver aqui o segundo. No segundo aqui nós temos 4 metros por segundo, é o tempo inicial. A velocidade dele, ele sai de 0, né? Velocidade 0 metros por segundo, tempo inicial 0. Após 1 segundo, ele já desenvolveu uma velocidade de 4 metros por segundo. Após 2 segundos, ele desenvolveu uma velocidade de 8 metros por segundo. Após 3, 12. Após 4, 16. Após 5, 20 metros por segundo. O que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que ele começa a percorrer espaços maiores, distâncias maiores, no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque aqui, de 0 a 4 metros, ele chega de 0 a 4 metros por segundo de velocidade em 1 segundo. A 8 metros por segundo de velocidade, ele chega em 2 segundos, ou seja, 1 segundo depois, ele está com 8 metros por segundo de velocidade. Ele chegou em 2. 3 segundos depois, ou seja, o tempo está variando só de 1 em 1. Tá vendo? 1 em 1 segundo. De 2 para 3 segundos, 12 metros por segundo. Olha só, gente, como ele variou aqui. De 12 metros por segundo, ele foi para 16 metros por segundo em 1 segundo. E de 16 metros por segundo, ele foi para 20 metros por segundo em 1 segundo. Mas qual foi a variação dele aqui de velocidade? De 0 a 4, foi a variação de 4. De 4 a 8, ele variou 4. E aqui, de 8 a 12, ele variou 4 também. A velocidade média dele, tá variando de quê? Tá variando de 4 em 4 metros por segundo, se a gente observar nesse caso, certo? 4 metros por segundo. Então, toda vez que varia 4 metros por segundo, que é adicionada a velocidade média dele, ele percorre um espaço. Então, a gente pode olhar que o movimento aqui, vamos ver aqui, no caso da figura B, o móvel parte do repouso, que é essa figura aqui, e a sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, olha, a velocidade dele vai aumentando com o passar do tempo. Mas
aumenta de que maneira? Aumenta de maneira uniforme. Então, a velocidade varia, mas é o que? É um movimento variado. Ela vai variando de um lugar para o outro. Vamos ver aqui também, na letra C. Na letra C, ele sai de 1, do tempo zero aqui, tempo inicial, ele sai com 24 metros por segundo de velocidade. Após um segundo, ele adquiriu 18 metros por segundo. Após 2 segundos, ele adquiriu 12 metros por segundo. Após 3 segundos, 6 metros e zerou aqui, ó, 0 metros por segundo depois de 4 segundos. O que é que eu posso imaginar que esse veículo aqui está fazendo? Porque ao invés de aumentar a velocidade dele ou de se manter constante, ela está diminuindo. Aqui nesse caso, o motorista ele deve estar freando. É o que a gente chama de desacelerando. Ele deve estar desacelerando o veículo para poder parar. Então, nesse caso aqui, a velocidade também, ó, ela está variando conforme o tempo, tá? Então, no caso de cima, a gente tem um movimento uniforme. Aqui a gente tem um movimento uniformemente variado, porque varia ó, de 4 em 4, mas varia. Então, a gente vai chamar de movimento uniformemente variado, porque vai variando de maneira uniforme. E aqui a gente vai ter também um movimento acelerado, só que de desaceleração, ou seja, o motorista está freando. Professora, por que isso é importante? Isso é importante para a gente responder algumas questões que vêm logo a seguir. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto 1 e esse aqui vai ser o nosso ponto 2, que vai servir para as nossas questões da nossa aula de hoje, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui ao assunto. Aí, nós vamos ver o próximo assunto. Eu adiantei demais aqui, mas é o assunto que está logo na página seguinte, certo? Na página 143, que é a aceleração. Começa na 142, a gente vai ver alguns conceitos e depois vai para 143 do livro de vocês. Então, o que será que é a aceleração, tá? O que foi que nós podemos ver no caso do exemplo B e do exemplo C? Que a velocidade ela estava variando conforme o tempo. Então, olha só, no movimento B, a velocidade aumenta regularmente, de 4 em 4, ou seja, o aumento é de 4 metros por segundo em cada tempo. Por isso que nós dizemos que o movimento é uniformemente variado. No movimento C, por sua vez, a velocidade ela vai diminuindo também regularmente. Em cada espaço de um para o outro, há uma diminuição de quanto? Há uma diminuição de 6 metros por segundo, ó, de 24 para 18, menos quem? Menos 6 metros por segundo, certo? Nós vamos ter aqui 6 metros por segundo de diferença. Aqui, de 18 a 12 metros por segundo, também 6 metros por segundo de diferença. De 12 para 6, 6 metros por segundo, certo? E de 6 para 0, aqui nós vamos ter os 6 metros por segundo. Então, esses dois movimentos aqui, tanto de B quanto de C, eles foram uniformemente variados. Eles foram variando uniformemente, ó, por causa disso aqui, ó, que a variação ela foi uniforme em todos os momentos, mas no caso da C, como eu já disse para vocês, ela foi sendo retardada, o que a gente chama de desaceleração. Então, em ambos os casos, dizemos que se trata de um movimento uniformemente, certo? Variado. Aqui vamos lá para nosso terceiro ponto, que vai servir para a nossa atividade. Então, a variação sofrida pela velocidade num certo intervalo de tempo é denominada de aceleração. Então, o que é que eu vou saber que é a aceleração? Quando o móvel está acelerando ou está desacelerando. Essa aceleração vai ser a variação que a velocidade vai passar num determinado intervalo de tempo. Então, como aqui a gente estava tendo uma variação, mesmo que ela sendo uniforme, mas a gente estava variando, né? A gente partia de 0 a 4, a 8, a 12. Então, estava variando conforme o tempo passava. Estava variando por quê? Porque a aceleração
o veículo estava sendo acelerado. Em B, em C, também nós tratamos de aceleração. Mas, na verdade, nós vamos dizer de maneira popular que o veículo ele estava em C desacelerando, certo? Ele estava diminuindo a sua velocidade, tá bom? Porém, é bom ressaltar que a mecânica é a parte da física que estuda a cinemática, que estuda todos os movimentos. Vou botar isso aqui que eu disse para ser o ponto 4, certo? Em relação à mecânica, a mecânica vai ser uma parte da física, né, da cinemática, que vai ser responsável por estudar todos os movimentos. Então, de acordo com a mecânica, a palavra aceleração vai ser aplicada tanto nos casos em que a velocidade aumenta ou nos casos em que a velocidade ela diminui. Então, vamos ver aqui na página 143 uma equaçãozinha da aceleração, que ela vai ser bem importante para que vocês respondam algumas questões a seguir. Olha só, ela é bem parecida com a equação da velocidade média, só que ela vai ter uma diferença que vocês vão ver agora. Então, olha só, nós vamos ter aqui a equação da aceleração. Só que o azinho aqui é de aceleração, certo? Significa aceleração. Copiem essa fórmula no caderno de vocês. O ΔV significa a variação da velocidade, certo? E o ΔT vocês já conhecem, não é? Que é a variação de quem? Do tempo. Então, a fórmula da aceleração é aceleração igual a velocidade, variação da velocidade, sobre a variação de tempo. Então, por isso que foi preciso que na aula anterior nós fizéssemos aquele estudo sobre a velocidade média. Porque sem ela ficaria muito difícil de que a gente conseguisse calcular a aceleração. Nós podemos também destrinchar essa fórmula e ficar assim, a aceleração que é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, porque a gente não está falando no delta aqui de variação, então é a variação do espaço final, da velocidade final menos a velocidade inicial do móvel. Sobre o tempo final que o móvel levou para percorrer um trajeto, menos o tempo inicial, tá bom? Então, aplicando essa definição, determinado intervalo de tempo do movimento B, por um exemplo, entre 0 e 1 segundo, destacado na ilustração ao lado, podemos calcular a aceleração envolvida nesse movimento. Porque a gente tem esse desenho aqui, essa ilustração para a gente, onde a gente tem um veículo que ele parte, né, da velocidade média de 0 metros por segundo, aqui vai ser a velocidade inicial dele, e aqui vai ser quem? Depois de 1 segundo, aqui vai ser a velocidade final dele, tá certo? Tá bom, gente? Aí aqui nós vamos ter também o tempo inicial dele saindo de 0 segundos e o tempo final em 1 segundo, tá? Nós temos aqui o exemplo 1, que é esse de cima, e aqui o exemplo 2, que é esse de baixo. Então, vamos observar o seguinte, para que a gente possa ver a aceleração nesse caso, como aplicar a fórmula. Então, A, que é igual a de aceleração, velocidade final. Quem é a velocidade final? No primeiro caso aqui, velocidade final é 4 metros por segundo. Então, tá aqui, ó, 4 metros por segundo. Menos a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? 0 metros por segundo, menos 0 metros por segundo. E o tempo? Quem é o tempo final? O tempo final aqui, ó, para o 1 é 1 segundo. E quem é o tempo final? Aliás, o tempo final é 1 segundo. Quem é o tempo inicial? O tempo inicial é 0 segundos. Então, 4 metros por segundo menos 0 metros por segundo é quanto? 4 menos 0, né, gente? É 4, certo? E 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4, tá? Só que vamos olhar as unidades que nós temos agora. Nós vamos estar trabalhando com as unidades aqui de metros e de segundos.
Então, nós vamos estar trabalhando aqui com essas unidades de metro e de segundo, e eu vou deixar para explicar para vocês na próxima aula aqui como é que a gente trabalha para chegar a essa aceleração de 4 metros por quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, nós chegamos aqui aos 4 metros por segundo. E aí, eu vou explicar para vocês por que esse quadrado na próxima aula, tá? Para não ficar muito extensa a aula de hoje. O exemplo 2 da aceleração, que esse vai ser o nosso próximo ponto, né? Se eu não me engano, é o ponto 4. Exemplifica a mesma coisa do primeiro, ó. Aceleração que é igual à velocidade final. Qual é a velocidade final aqui do veículo? 18 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, 24 metros por segundo. Sobre o tempo final, 1 segundo. Menos o tempo inicial, 0 segundo. Nesse caso aqui, 18 metros por segundo menos 24, 18 é menor do que 24. Então, ficou um saldo negativo de 6 o quê, gente? 6 metros por segundo ao quadrado. Como eu já disse, eu vou explicar isso ao quadrado a vocês na próxima aula. Então, ficou menos por quê? Esse menos indica que provavelmente esse veículo está em desaceleração. Ele está freando, tá bom? Então, conforme a nossa aula de hoje, conforme os pontos que foram estudados aqui, deixa eu voltar só aqui para recapitular, foi ponto 4, né? Então, agora aqui, certo? Vai ser o ponto 5, tá bom? Para a nossa atividade. Então, conforme os pontos que foi mencionado hoje, aqui na aula, vou fazer a atividade para vocês e vou explicar. Lá na atividade, vocês vão fazer ela de acordo com os pontos que estão aqui. E em relação ao quadrado da aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado, eu vou explicar a vocês na próxima aula o porquê ficar ao quadrado. E se vocês tiverem curiosidade de procurar alguma coisa na internet, vocês também podem procurar, tá certo, gente? Fiquem à vontade, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.